De forma especial, nós estamos trabalhando e vendo as definições sobre o carisma dos fundadores. Semana passada nós falamos sobre o significado do termo, fizemos a distinção entre carisma de fundador, carisma do fundador. Eu quero retomar a partir dessa experiência. Carisma de fundador. Indica-se o dom em sentido geral que habilita uma pessoa para iniciar uma nova fundação. É aquilo que o Monsenhor Jonas ele escreveu nos nossos documentos. Fundação, para mim, é sinônimo de obra de Deus. Há obras muito lindas, dignas de todo apreço, mas cuja iniciativa é humana. Foram pessoas que com muita boa vontade fizeram projetos e realizaram essa obra. Todavia, há obras cuja iniciativa é de Deus. É Ele que se dispõe a atender a uma necessidade de um determinado número de seus filhos, numa certa época, num certo lugar, numa determinada situação. Você entende, portanto, porque eu afirmo que fundação é sinônimo de obra de Deus. Ela não é obra de homens, ela é obra de Deus. É Deus quem toma a iniciativa, porém essa iniciativa, ela é mediada pela ação humana. Deus escolhe alguém, Deus suscita alguém que tem, então, um dom, a graça de fundar uma nova forma de vida consagrada. Geralmente, todos os fundadores das novas comunidades que a gente tem a oportunidade de conversar e ouvir sobre a fundação, o processo é o mesmo. Não é de primeira mão que eles se reconhecem fundador, porque até mesmo a revelação do próprio carisma de fundar uma nova forma de vida consagrada, quem dá a consciência é o Espírito Santo. Então, esse processo também acontece na vida dos discípulos que são vocacionados àquele carisma de fundação. A consciência do nosso chamado, a consciência da nossa vocação, ela se dá pela ação do Espírito Santo. Não é? Então, carisma de fundador, o dom de fundar. Carisma do fundador faz referência de maneira específica ao conteúdo do carisma, à identidade do carisma, do que é feito aquele carisma. No caso, qual é a finalidade para a qual Deus suscitou a Canção Nova? O Padre Jonas vai escrever no nosso novo Estatuto Canônico. A finalidade da Canção Nova é formar homens novos para o mundo novo, através da evangelização, para que assim ela possa preparar e apressar um povo bem disposto para a vinda do Senhor, para a segunda vinda do Senhor. Então a Canção Nova existe para isso, porque é o que ele diz aqui, olha, Deus é movido por um propósito determinado, ele tem um objetivo. Nós falávamos semana passada que o carisma do fundador faz referência àquela forma com que o fundador vai percebendo e vai lendo nele a identidade do carisma. Então, aquela coletânea de documentos que depois se transformou num só, Canção Nova, um dom de Deus, o Padre Jonas ele vai partilhando conosco como ele foi fazendo a leitura daquilo que é a Canção Nova. Ele diz, o dom estava oculto no coração de Deus, mas também estava oculto no meu coração, e está oculto no coração daqueles que receberam essa vocação. Então, o Espírito Santo, na vida, no concreto do dia a dia, nos fatos, nos acontecimentos, ele vai revelando a identidade do carisma, ele vai mostrando essa experiência particular do mistério cristológico que envolve esse carisma.
Porque todo carisma de fundação, ele porta consigo um mistério cristológico. Cristo no centro, não é? Cristo é o centro de toda a vida consagrada. Essa semana, no material de apoio, eu pude colocar uma partilha do Padre Jonas sobre como que foi se organizando a vida da comunidade em função do dom e da descoberta do dom. Mas a radicalidade dessa centralidade de Cristo na vida consagrada. Não é? Por quê? Porque o carisma, ele revela uma face nova de Cristo. Então, cada carisma, ele tem essa graça singular, particular, original, de revelar um mistério de Cristo. Um mistério que era desconhecido? Não, porque a gente já escutou e sabe pela teologia que todo o mistério de Cristo já foi revelado. Mas é uma nova forma de apresentar esta revelação para que, para os nossos tempos, para as necessidades do homem de hoje, também esse homem do nosso século, do nosso tempo, ele possa entender como o Evangelho pode ser encarnado na sua vida. Então, por isso que o carisma do fundador, ele mostra na história uma experiência particular do mistério do Cristo, segundo as notas originais que caracterizam o fundador. Isso é importante porque nós não somos chamados a imitar o Padre Jonas naquilo que ele é, ou então, assim, eu quero ser como o Padre Jonas. É impossível. Ele é único. Ele é um ser que não se repete. O que nós temos que imitar? O que nós temos que querer viver? E para que nós temos que olhar para ele? Primeiro, como que o Espírito age na vida dele? Como que ele se relaciona com o Espírito? Como que ele vai respondendo às intuições que o próprio Espírito vai colocando na vida dele a respeito do carisma? Então, a resposta que ele dá ao dom que ele recebeu, é essa resposta que nós precisamos. É esse espírito do fundador, então, que é transmissível, que foi o que a gente viu semana passada. O carisma de fundador, porque a graça de fundar uma nova forma de vida de consagrada é pessoal e intransferível. Então não vai existir outro fundador na Canção Nova. Só o Padre Jonas. A gente tem o Eto e a Luzia como cofundadores, mas eles não são fundadores. O fundador é o Padre Jonas. Esse dom, ele é intransferível. A cofundação é uma outra experiência, que depois nós vamos falar. Mas também existe uma diferença dentro do próprio processo de cofundação. A gente vai entender isso mais para frente. O que é transmitido? É transmitido o carisma do fundador. Então, é transmissível à comunidade dos discípulos se nos ativermos à assimilação, veja, essa palavra é importante, assimilar e interiorizar o espírito do fundador, que permite à própria comunidade de discípulos viver, desenvolver, levar a cumprimento o projeto e os conteúdos da experiência fundante original. Então, hoje nós vamos entrar o quê? Na experiência fundante. Que é importantíssimo. Porque é essa assimilação que nós precisamos fazer. A assimilação e a interiorização da experiência fundante que aconteceu no coração do fundador. O que é a experiência fundante? A experiência fundante é praticamente a experiência espiritual fundamental que se cria no impacto entre a vida do fundador e a vida de todo discípulo que interage
e se modela segundo as linhas do movimento particular do carisma do fundador. Então, qual é o conteúdo da experiência fundante do carisma Canção Nova? Essa é uma pergunta interessante. O que nós vimos? Qual foi a experiência de origem? O encontro com a palavra. E para vós, quem dizeis que eu sou? Essa experiência gerou o quê? No coração do Padre Jonas. O encontro pessoal com Cristo. Então, o que é que nós temos que assimilar e interiorizar? Que aquela experiência com a qual ele se encontrou com Jesus. O encontro pessoal do Padre Jonas com Jesus gerou nele uma sede, um ardor de querer comunicar Jesus. Mas de que forma comunicar Jesus? Comunicar Jesus na mesma relação que ele vivia com o Pai. Comunicar Jesus na sua missão que lhe foi dada, revelar o reino, anunciar o reino. O que é o reino? O reino é Deus presente na nossa vida. Olha o que o Padre Jonas, quando ele fala do dom Canção Nova, quando ele vai explicando a experiência dele e ele chega a conscientizar o que é o reino, ele diz assim: Canção Nova é uma maneira renovada e prioritária de viver a relação com Deus. É viver, e a força está no viver, tendo Deus de fato em primeiro lugar. Ele fala, revelar o reino, ótimo, mas reino de Deus não são simplesmente as coisas de Deus, as obras de Deus, a igreja, o povo de Deus, tampouco o céu, a vida eterna. Reino de Deus é Deus em nossa vida. É Deus tendo e ocupando de fato o seu lugar, que só pode ser o primeiro na nossa vida. O encontro pessoal do coração do Padre Jonas com o coração de Jesus gerou nele a necessidade de fazer de Cristo o primeiro na sua vida. É essa assimilação que nós precisamos fazer. Depois ele vai clarear mais isso, olha. É Deus permeando e preenchendo toda a nossa vida. É Deus direcionando e governando toda a nossa vida. Então, a experiência espiritual fundamental que se cria no impacto entre a vida do fundador e a vida dos discípulos, que interage e se modela segundo as linhas do movimento particular do carisma do fundador. E aí tudo que vai sendo gestado no coração do Padre sobre a Canção Nova. Daí nós podemos falar dos princípios. Nós podemos falar do motor que rege a Canção Nova, que é o viver da providência. Nós podemos falar da origem, que dá origem a todos os outros princípios. Ficou redundante, mas é assim mesmo. É o viver da providência que dá origem a todos os outros princípios. Então, veja, é um processo que ele é crescente. Uma experiência tão forte que ela não se esgota. E cada vez que ela é renovada, cada vez que ela é atualizada, as coisas vão se clareando. E ele vai entendendo, então, que Deus, ele é o primeiro e o último, que ele é a fonte e o fim, que o lugar que ele ocupa na nossa vida só pode ser o primeiro, e que na nossa experiência, o seguimento a Jesus
implica em fazer como Ele, a vontade do Pai, o nosso alimento. Então, e aí está a força da comunicação. Por isso que nós revelamos a face do Cristo comunicador. Mas quem é, o que é, como que o Padre Jonas define comunicação? O que ele diz desse comunicar? Ele fala do comunicar de alguém que se faz servo. Porque ele vai dizer assim: posso dizer, sou homem de Deus, constituído a favor dos homens, sou feito para os outros. Embora livre, eu me fiz servo de todos. Então, a Canção Nova comunica o Cristo que, encarnando, se faz servo. E ele diz aqui, olha, comunicar Jesus e a vida nova que ele trouxe. Esta é a sua missão. E nesse sentido ele vai dizer que nós precisamos ser profissionais. E aí é ser profissionais de Deus. Profissionais de Deus aqui é no sentido de despertar no coração das pessoas o encantamento e o desejo por Deus. Profissionais do povo, no sentido de oferecer ao povo aquilo que pode saciar a sede que ninguém pode preencher a não ser Jesus. Então, ser profissional do povo é ser profissional no fazer responder a uma necessidade da pessoa que só Jesus pode preencher. Por isso que o padre fala assim: eu dei a minha cara para Cristo. Eu dei o meu sorriso. As pessoas, quando elas olharem para mim, mas ele diz para nós, quando elas olham para nós, elas precisam ver quem? Jesus. Ele fala assim de uma configuração tal, a ponto de não ser mais possível reconhecer Jonas, Jesus, Jesus, Jonas. Já ouviram essa expressão do padre? Então, não é mais linda, Jesus, Jesus, linda. É uma configuração tal que as pessoas que vêm aqui, elas possam ver outra coisa a não ser Jesus. Por isso que a identidade do carisma, a força da experiência fundante, que gera o carisma, e que diz e que revela a nós o que é o carisma, não nos transforma e não revela outro rosto a não ser o rosto de Cristo. Então a Canção Nova, ela é uma geração de pessoas que foram vocacionadas a buscar o rosto de Cristo. Deus levantou um povo que se chama Canção Nova, para que este povo busque a sua face. Qual face? A face do Cristo, que encarnando se faz servo. Sendo servo, tem como alimento a vontade de Deus. Sendo servo e encarnando, não revela a si mesmo, revela o Pai e revela o reino. Jesus veio para curar? Não. Jesus veio para revelar o reino. Jesus veio para revelar o Pai. Jesus veio para revelar que o Pai é nosso. Porque no Antigo Testamento, Deus não era chamado de Pai. Deus era chamado El Shaddai, o Senhor, o Todo-Poderoso. Um Deus que conduzia a história do povo. Mas Jesus veio dizer que esse Deus, Ele está no meio de nós. E que esse Deus é nosso Pai. Então, Jesus
É aquilo que disse a leitura de ontem. Ele, de domingo, ele separou o muro da inimizade. De dois povos ele fez um só. Então, o Cristo que a Canção Nova anuncia é o Cristo que reconcilia o homem com Deus, através da experiência do encontro pessoal, através da experiência de um encontro que acontece na força do Espírito Santo. Essa experiência se configura especialmente no período do nascimento da nova comunidade e ao longo de todo o arco vital do fundador, dando assim vida às linhas espirituais fundamentais, ao próprio da vida e da missão da própria comunidade. Então veja, a experiência fundante não é uma experiência, eu não posso falar que é uma experiência só. Mas o que é bonito? Veja, é como na celebração da Eucaristia. Existe várias partes. Existe a celebração da palavra, existe a liturgia eucarística. Dentro da liturgia eucarística existe a consagração, mas é um ato só. É um ato só. Não dá para separar, é um ato só. É uma entrega só. Então veja, a experiência fundante, e aqui está a novidade. Experiência se configura especialmente no período do nascimento, lá na origem da nova comunidade, e ao longo de todo o arco vital do fundador. Enquanto o fundador for vivo. Por isso que se diz, e a gente escuta tanto, né? Enquanto o fundador é vivo, a obra está em fundação. Então veja, é processual. Existe uma experiência primeira que deu origem, mas existem momentos fundacionais. E tudo isso, na verdade, faz parte da experiência fundante. Que vai definindo aquilo que é próprio da nossa vida, da missão, do nosso agir, do nosso jeito de ser. Um próprio que deverá manter-se sempre e em continuidade dinâmica com as origens. Hoje eu estava corrigindo com a Luzia, ontem, hoje eu estava corrigindo com a Luzia o 2º volume do livro dos nossos documentos. Hoje, graças a Deus, foi para a editora. E quando a Luzia escrevia a apresentação do livro, ela escreveu assim: contemplei nesses escritos que, mais do que escritos, o testemunho de uma vida entregue, doada, que não se esgota. E a beleza de contemplar que, ao ler cada documento, eu posso ver que os membros da comunidade seguem os passos desse homem. Eu fiquei pensando nisso que ela escreveu na apresentação, porque é isso que precisa acontecer. Nós não seguimos um homem, Padre Jonas, mas nós seguimos a inspiração daquela experiência de Deus que lhe foi dada como dom. E isso não pode perder, isso nós não podemos perder. Nesse nosso 2º volume dos nossos documentos também vai entrar todas as homilias e todos os pronunciamentos do reconhecimento pontifício. E a gente teve que reler de novo todas as homilias. É interessante, tanto Monsenhor Rilco, Dom Odilo, Dom Cláudio e Dom Alberto, eles falam de uma volta às origens.
eles falam que o reconhecimento precisa ser, para cada um de nós que somos Canção Nova, uma retomada das origens, principalmente desta experiência espiritual fundamental que gerou a Canção Nova. Por isso que ele diz que apesar de e através de toda a descontinuidade das formas contingentes, condicionantes psicológicos, ambientais e teológicos, por meio dos quais há de se expressar-se na história. O que ele quer dizer aqui? A fundação, o carisma de fundação sofre a mediação daquilo que o fundador viveu. Assim como a vocação que eu recebi sofre as mediações de toda a minha história. Por que a gente trabalha a história de salvação? E por que não se esgota no nosso processo de formação esse trabalho de reintegrar a nossa história em Cristo? Porque o carisma, ele é santo, ele é puro, ele é. Mas nós podemos fazer uma leitura errada se nós não estivermos conduzidos pelo Espírito. Ou se permitirmos que as interferências dos traumas e das feridas nos impeçam de ver com clareza a vocação que eu recebi. Por que às vezes a gente tem dificuldade de se render àquilo que é pedido? Por que tantas vezes nós não conseguimos renunciar à nossa vontade? Por que tantas vezes a gente não consegue ser fiel àquilo que já foi mostrado, como que a gente tem que viver? Por causa dessas interferências. Porque Deus nos escolheu, não porque nós somos perfeitos, mas não é por causa de um mérito, é gratuidade. E essa é a beleza, gratuidade. Houve uma gratuidade, houve uma eleição, houve uma escolha de amor, por amor. É por amor que Ele nos chamou, por amor que Ele escolheu o fundador, com tudo aquilo que Ele tem, com os limites psicológicos, com tudo aquilo que é a vida dele, assim como também a cada um de nós. Então, essa é a importância da experiência fundante. À medida que ela é atualizada, o carisma vai se atualizando. Depois, carisma e espírito. Na realidade, é necessário sublinhar a distinção essencial entre carisma e espírito. O primeiro não se situa exclusivamente no plano teologal. Sublinha a ação gratuita de Deus que não pode ser adquirida nem transmitida. Por isso que é chamado. Vocação é chamado. Por isso que algumas semanas atrás eu convidava você a descobrir com qual palavra Deus chamou você à Canção Nova. Com que palavra Deus se serviu para te chamar? Você é a Canção Nova. Então veja, quando a gente fala de carisma, a gente fala de uma ação gratuita de Deus que escolhe, que chama, que toma a iniciativa e que não pode ser transmitida. Se eu não sou escolhido. O segundo nos coloca na vertente antropológica, enfatiza a ação de resposta do homem à iniciativa divina do Espírito Santo. É, consequentemente, uma realidade que pode ser assimilada e transmitida, porque depende, sobretudo, da cooperação humana. Deste modo, poder-se-á difundir ao longo da história o projeto salvífico que Deus escreverá originalmente na vida e no carisma do fundador para os homens do seu tempo. Então, todo chamado comporta uma resposta.
eu posso ter feito o compromisso para sempre, mas a minha resposta ela vai ser sempre atual. Todos os momentos, sempre, sempre, em todos os momentos. Então, agora, para fechar a definição de carisma de fundação. Na teologia da vida consagrada, junto à expressão de carisma dos fundadores, usa-se também a de carisma de fundação. Com ela, indica-se o dom relativo para fundar e o dom concedido aos discípulos para consentir o nascimento e o desenvolvimento de uma nova comunidade com sua fisionomia original. Carisma de fundação compreende o carisma de fundador, que é o de fundar, e ao mesmo tempo aquele carisma que também é dado aos que são chamados e vocacionados e que juntos fazem nascer o projeto de Deus. Por isso que a gente diz que até o Padre Jonas tiver vida, todos aqueles que entrarem na Canção Nova participam desta processo fundante, é uma geração fundante. Porque dá consentimento e desenvolvimento da comunidade com a sua fisionomia original. Usa-se também a expressão carisma do Instituto ou carisma da Fundação para especificar as qualidades peculiares do dom que permanecem mediante uma unidade histórica vivida vocacionalmente. Veja, chamado, custodiada. Nós somos os guardiões do dom que recebemos. Precisa ser guardado. Enriquecida, porque é uma fonte inesgotável. Ele está oculto no coração do Pai, oculto no coração do fundador, oculto no nosso coração. Precisa ser penetrado, precisa ser adentrado, porém nunca vai ser esvaziado, esgotado. Enriquecida e desenvolvida por toda a comunidade. Veja, deste modo, a comunidade está capacitada para viver operativamente fiel à própria espiritualidade, consentindo que outros possam ascender e viver a mesma vocação, enquanto o Espírito garante sua genuína continuidade. Até a perpetuação é obra do Espírito e não de homens. Mas é uma obra do Espírito que necessita da nossa cooperação, porque necessita sempre da nossa resposta. Deus que é inesperado e que tem como um agir inesperado a regra da providência, Ele continua sendo novo a cada dia. Ele cria, Ele está criando neste momento. Ele está chamando neste momento. Então, veja, a continuidade genuína, original, quem garante é o Espírito. Nós participamos respondendo. A densidade espiritual do carisma de fundação dependerá especificamente do código genético espiritual que o Espírito Santo quis depositar no carisma do fundador, e terá suas expressões históricas, ou seja, será no momento em que ele é encarnado, segundo as características peculiares da inspiração fundante. Qual é a inspiração fundante do nosso carisma? Encontro pessoal com Jesus no poder do Espírito Santo. Por isso a Canção Nova, claro, além de ser um dom do Espírito, na sua inspiração fundante está o uso dos carismas. Nós precisamos ser homens e mulheres dos carismas extraordinários do Espírito Santo. E o nosso Pai Fundador né?
no carisma de fundação, inclui-se a origem do Instituto com sua forma peculiar de vida, de fim, de finalidade, de espírito, de índole, que se desenvolverá como forma de continuidade do tempo. Pelo espiritual que compreende o espírito, as intenções primigênias e originais do fundador, e junto com isso todas as tradições escritas ou vivas que cada instituto possui desde o seu início de sua vida eclesial. Então, por isso que a gente falou também na segunda semana do fazer memória. Por isso que é importante eu fazer memória da minha vocação. Mas eu só posso fazer memória da minha vocação a partir do momento que eu faço memória também da história do carisma. Por isso que nós precisamos conhecer a história do carisma. E valeria a pena para nós, nesse tempo, vocês que têm participado do curso, retomar agora de uma forma nova a leitura daquele livro, Eu Acredito em Milagres. Porque ali estão as experiências primigênias, né, as primeiras e originais, de como o Espírito foi dando ao Padre Jonas esse código genético espiritual do carisma Canção Nova, que nós precisamos assimilar, vivenciar e transmitir. É por isso que o Padre fala assim, em alguns momentos ele fala assim, vocês não podem mais se apoiar somente na minha experiência. A experiência do Padre é importante? É. Mas agora é tempo de vocês fazerem as experiências de vocês.